Pronto, estou gravando. Pode começar, Marcelo, fique à vontade. Legal, pessoal, boa noite. A gente está abrindo aqui mais um webinar aqui da nossa Associação das Advogadas e Advogados de Direito Nacional de Direito Digital, ANAD. Hoje, com a presença do professor Eduardo Tomazevicius. O professor Eduardo Tomazevicius é professor da Faculdade de Direito da USP, é doutor e livre-docente de Direito Civil pela USP, é presidente da Comissão de Startups da OAB de São Paulo, da OAB Lapa, é consultor jurídico, professor também, para quem não sabe, é formado em História, né, professor? E o professor aí gentilmente dispôs aí do tempo dele para a gente poder obter dele aqui um pouco de sabedoria. O professor tem estado bastante presente aí em projetos de pesquisa, de estudo da Lei Geral de Proteção de Dados, tem um livro sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, no volume 1, que agora logo em breve vai ter o volume 2, né, professor? E muito obrigado aqui por ter aceito o nosso convite, e obrigado, Ricardo, que é o nosso presidente aqui da ANAD. Então, hoje a gente vai fazer um webinar diferente, nós vamos fazer um webinar de troca de ideias aqui sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e o que a Lei Geral de Proteção de Dados tem a ver com inteligência artificial, quais são os reflexos, quais são aí as questões que a Lei Geral de Proteção de Dados tem a tratar, a regular e que refletem diretamente na inteligência artificial. Então, vocês têm a liberdade aí para ir escrevendo as perguntas de vocês para o professor, para o Ricardo, para mim, enfim, para que a gente possa ter aí um webinar participativo. Então, vamos lá, né? Eu acho que uma coisa que eu sempre comento, professor, é a importância da lei geral como base para ter uma boa inteligência artificial, tendo em vista que a inteligência artificial ela se alimenta justamente dos bancos de dados, né? O pessoal fala bastante em ética da inteligência artificial, em ética do algoritmo. Mas a gente precisa lembrar que, independente, essa discussão é muito importante, e aí se fala muito, mas o programador... Mas nós temos aí que pensar também nos bancos de dados que são usados para a inteligência artificial, que esses bancos de dados, de uma certa forma, eles refletem uma realidade nossa, né? Então, quando a gente fala um pouco em um viés, ele está muito relacionado ao que a gente tem mesmo de coleta de dados em virtude do comportamento humano como um todo, né? Nós temos, de uma certa forma, preconceitos, modos de ver, de pensar, que são colocados aí no Big Data, colocados na internet. Esses bancos são utilizados para a inteligência artificial, então acho que não é uma coisa só do programador, só da programação, né? Só do algoritmo em si. Nós temos a questão dos dados que são colocados para a inteligência, né? A gente tem que pensar um pouco em princípio da precaução, em relatório de impacto. Acho que isso reflete um pouco no que a gente vai ter de inteligência artificial usando esses dados, né, professor? O que o senhor acha sobre isso? Enfim, eu vi um texto do Bruno Bioni falando sobre o princípio da precaução e falando sobre esse negócio justamente do relatório de impacto, do accountability da inteligência artificial, mas que para a gente chegar na inteligência artificial, a gente tem que ver a importância da lei geral, né? A lei geral tem como premissa proteger os titulares, mas são esses dados que são utilizados na inteligência posterior, né? Muito bem. Em primeiro lugar, boa noite a todas, boa noite a todos. Eu quero agradecer o convite que a Associação Nacional dos Advogados e Advogados em Direito Digital me fez, na pessoa do seu presidente, doutor Ricardo, também aqui do doutor Marcelo Fonseca, que foi quem fez a intermediação, fez o contato. Muito obrigado, uma honra poder estar aqui nessa noite, participando aqui com vocês. Quero também fazer uma saudação especial a todas e a todos, né, que estão reservando parte do seu tempo para estarem aqui nessa noite discutindo conosco. Toda vez que eu participo de uma
de uma live ou de um encontro, né, agora nos últimos tempos, um encontro virtual, eu sempre penso nisso, né, que tantas ocupações, tantas preocupações, tantas coisas que nós temos que fazer. E a gente vê, assim, por exemplo, às 7 horas da noite, né, quase 50 pessoas aqui participando, isso realmente me deixa muito feliz e me deixa muito honrado e me sinto também na responsabilidade, né, de trazer alguma coisa, compartilhar alguma reflexão que eventualmente possa ser útil. Então, toda vez que eu vejo assim, uma sala cheia, eu fico realmente muito feliz. Então, muito obrigado a todas e a todos que estão aqui nessa noite. Né? De fato, esse tema é bastante palpitante, não é? Porque eu gostei do convite e também da proposta, né, de tema para a discussão, porque me remeteu a uma preocupação que eu tive em 2018, quando o assunto da inteligência artificial começou a entrar com força aqui no campo do direito. E eu escrevi na revista da Faculdade de Direito, da USP, um texto intitulado Inteligência Artificial e Direitos da Personalidade, dois pontos. Uma contradição em termos. Isso foi um texto que, no caso, esse texto foi bastante importante para mim, por conta da repercussão que teve. Acabou sendo um texto, pelo menos na área do direito, um dos primeiros a serem escritos, né? Até porque em 2018 foi o ano em que entrou em vigor, ou melhor dizendo, né, foi promulgada, né, aqui no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados e entrou em vigor na Europa o GDPR. Né? Isto é, quer dizer que a ênfase estava na proteção de dados, mas a inteligência artificial ganhou esse destaque até por conta dos escândalos que começaram a aparecer em razão do mau uso que se fez em termos de tratamento de dados pessoais e inteligência artificial. E aí eu faço referência ao escândalo do Cambridge Analytica, né, em que gerou aquela situação muito desconfortável. Né? Mas não é a primeira vez que isso acontece. Né? Na verdade, isso sempre aconteceu. Talvez tenha sido um momento em que se deu mais atenção a essas questões. E, de fato, né, o Marcel, mais aqui, tem razão em fazer essa associação entre tratamento de dados pessoais, que é o objeto da Lei de Proteção de Dados, com a inteligência artificial. Porque, aliás, essa questão de tratamento de dados, né, basicamente, surgiu já junto com a inteligência artificial. Né? Embora já se tivesse a ideia, né, de tentar fazer uma máquina pensante, vindo desde a antiguidade, e depois no século XIX, os projetos, né, até que em 1950, né, o Alan Turing, né, começa enfim, lançou um texto, né, seminal sobre a inteligência artificial. Isso foi sendo desenvolvido e a inteligência artificial cresceu junto com a informática. Né? Então, enquanto os computadores fazem tratamento de dados, a inteligência artificial também estava disponível, né? E bolavam os algoritmos, né, para que se pudessem gerar as aplicações de inteligência artificial. O que levou a ter esse impacto e nos chama a atenção foi, de fato, a internet, porque uma coisa é um computador fazendo tratamento de dados. Uma segunda coisa é esse mesmo computador fazendo tratamento de dados com inteligência artificial, mas tudo isoladamente, ou seja, uma máquina ali processando, ela teria o limite, ou seja, o mundo dela, digamos assim, a mente dela se limitaria àquele mainframe. Né? A partir do momento que você tem internet, que todos os computadores estão interligados, como aqui nós estamos, por exemplo, para que essa live possa acontecer, nós estamos todos conectados, e agora projetando isso em escala mundial, o resultado não poderia ser outro, né? Que você tem esse aumento da capacidade de processamento de dados, junto com o aumento do fluxo de informações, foi só um passo colocar os algoritmos de inteligência artificial
né, as diversas aplicações, para que possam gerar essas questões, né? Então, o primeiro ponto que acho que merece a nossa discussão como o Marcelo disse, de que dados se trata. Tá? Então, nós podemos ter aplicações de inteligência artificial com dados não pessoais. Né? Então, se, por exemplo, fizer uma análise de sei lá, de relatórios de vendas, sei lá o quê, ou seja, sempre se referir a pessoas, ou se referir apenas a números, ou coisas que realmente não guardem relação com as pessoas, isso talvez o impacto seria zero ou traria um benefício para todos nós, ou seja, nossa vida se tornaria mais fácil, ou uma fábrica, vamos pensar assim, né, em que você tem lá os insumos sendo usados para a fabricação das coisas, enquanto antes apenas tinha uma automação, agora você pode ter uma inteligência artificial, você poderia, às vezes, substituir alguém que estaria ali apenas gerenciando o processo, ou seja, enquanto antes a gente imaginava aquelas fábricas com milhares de operários, me vem à mente agora a saída ali da Volkswagen, São Bernardo, aquele mar de gente, né, saindo, né, e hoje a gente vê as fábricas indo até embora, porque, ou quando ficam, né, se eu tenho informações em que uma pessoa sozinha, com uma fábrica de automóveis, com várias aplicações de inteligência artificial, uma pessoa substitui 600, 800, só tem que ter uma pessoa lá dentro, só para não deixar a fábrica fechada, né? Porque ela conseguiria funcionar sozinha. Então, o impacto disso é positivo, digamos, nesse sentido de produzir, ou seja, eliminar seres humanos de tarefas muito repetitivas. Mas, claro que aí tem um problema social, né? Ou seja, onde vão trabalhar essas pessoas, né? Então, não estou aqui, claro, sendo alienado, né? Colocando assim, que a ideia, né, com dados não pessoais, é simplesmente aliviar, né, o canalizar melhor a energia humana para coisas criativas e não para coisas repetitivas, né? Mas quando nós temos o uso da inteligência artificial, ou seja, usando esses dados que são pessoais, aí sim a situação começa a se complicar, porque justamente você começa a descobrir padrões de comportamento que não eram perceptíveis, talvez de uma maneira muito fácil, ou talvez apenas pessoas muito sensíveis, que tivessem um dom especial de conseguir fazer uma análise da pessoa humana. A gente tem esses livros de autoajuda, assim, Decifrando Mentes, perceba como é que a pessoa influencia outra pessoa. Veja, isso estava no ramo do autoajuda, ou seja, talvez alguém que tivesse essa capacidade, colocou no papel, mas a gente lendo não consegue ter este poder sobre a outra pessoa, com o uso desses algoritmos, desses softwares, né, na verdade, né, você consegue descrever padrões de comportamento, né, muito importantes, né? Talvez o impacto, isso é algo que não me ocorreu, de ver o uso. A gente está discutindo aqui inteligência artificial na área do direito, mas talvez discutindo o uso da inteligência artificial no âmbito da psicologia, né? Em que medida talvez a inteligência artificial possa substituir um psicólogo, né, porque conseguiria identificar muito rapidamente qual seria o problema da pessoa, qual seria o transtorno, se é um transtorno de ansiedade, se é uma oligofrenia, se é uma psicose, uma psicopatia, sei lá o quê, né? É algo para a gente pensar, né? Então, aí que as coisas começam a ficar complicadas, porque quando alguém conhece muito sobre a outra pessoa, é claro que aquele que tem informações vai conseguir exercer um poder, vai conseguir fazer um controle do comportamento, porque vai conseguir se antecipar aos lances, né? Igual jogar xadrez, enquanto o jogador humano leva um tempão, a máquina faz imediatamente, ou seja, a gente não conseguiria vencer a velocidade da máquina, né? E aí já tem o primeiro ponto, né, que é o exercício desse controle. Segundo, né, a origem desses dados, né, de serem dados pessoais que são coletados à torto e à direito, né, que a gente nem sabe de onde às vezes são coletados, né? Aqueles que a gente tem que manifestar o consentimento, a gente ainda tem uma noção. Agora, os outros que caem naquelas hipóteses da Lei Geral de Proteção de Dados em que não se exige o consentimento, a gente não sabe quais são as consequências, tá? E o terceiro ponto, né, que aí
claro, a gente vai discutir ainda, né, nesse encontro, que é essa interface, né, entre a Lei Geral de Proteção de Dados e a inteligência artificial, né? Porque aqui a gente vai ter, digamos, não diria um vazio legislativo, mas uma insuficiência legislativa, né? E também em relação só para fechar esse raciocínio aqui, né, sobre o enviesamento, né, e você tem um retrato, você tem uma fotografia, na verdade, da sociedade, essa questão de ética, né, realmente tem tudo a ver, né, você tem toda a razão, mas o que faz com que a inteligência tenha este enviesamento, ou tenha essa aparência de que é algo antiético, é que, no fundo, o que não se discute, melhor dizendo, é o que é a inteligência artificial, né? Na verdade, é uma computação estatística, né? Porque, afinal, como é que vai chegar a esse resultado? É por estatística, que como nós, na área do direito, trabalhamos com raciocínio casuístico, isto é, e se, a gente tem dificuldade de pensar, né, por porcentagem, né? Ou seja, às vezes num espectro, e a inteligência artificial atua nisso aí, né? Ou seja, ela vai, com base em informações anteriores que vão se retroalimentando, né, gera esse resultado, né? Então, no fundo, se faz uma análise estatística com dados pessoais, e aí as pessoas ficam assustadas. Claro, é para se assustar, né? Nós vamos ainda discutir esse tema, né, aqui nesse encontro, né? Mas, assim, inicialmente, essa a questão que a gente tem que ter em mente. Dentro da advocacia, eu percebo que realmente a ausência das exatas no nosso mundo causa mais pânico do que nunca. Quando você fala em utilizar a inteligência artificial para tomada de decisão, para análise de risco, para jurimetria, o que eu vejo até por falta de informação muitas vezes, mas eu vejo um certo temor, porque nós somos habituados, por conta do nosso currículo universitário, da nossa profissão mesmo, né, do nosso dia a dia, ficar preso nisso, né, professor? A gente fica muito pensando sempre em caminhos, né? Principalmente o pessoal do contencioso. Se eu fizer isso aqui, ele vai contra-atacar de outro jeito, então eu preciso pensar o que ele vai escrever na réplica, o que eu tenho prova, como é que o juiz vai pensar. Essa dificuldade, talvez, que a gente precisa ultrapassar para entender melhor como é que a inteligência funciona, né? Isso é bastante interessante, porque como agora vai se inserir na matriz curricular dos cursos de Direito e Disciplina Digital, né, já pensou se colocar em matemática, né, ou estatística, aí o pessoal vai desistir do curso, né, porque tem essa fama, né, de que direito... talvez não seja aqui o caso dos participantes dessa live, né, porque quem gosta de direito digital, a gente pode ver até nesse bate-papo que antecede o evento, mas sempre é alguém que trabalhava com TI, ou que gosta de informática, que vai para a área de direito digital, né? Mas o pessoal realmente tem muito medo, né? Porque uma forma de pensar, por exemplo, como você muito bem colocou, em relação ao raciocínio, mas e se ele fizer tal coisa, então eu vou fazer isso, né? Ou seja, fica nessa estratégia que é interessante, né? É muito interessante esse raciocínio, sem dúvida, né? Mas se a gente aplicasse a jurimetria, por exemplo, ou fazer uma análise desse tipo, seria o seguinte: ele tem, mas qual a probabilidade dele usar essa prova? Então, mas se ele usar essa prova, qual é a probabilidade do juiz acatar? E qual a probabilidade de eu perder? Quanto vale a pena eu me desgastar, me empenhar nesse caso? Ainda que eu perca, qual é o prejuízo? Ou seja, seria esse o raciocínio, coisa que se admitiria um risco, né? Isto é, um risco de perder, e no direito a gente tem a obrigação de meio, né, de levar tudo até as últimas consequências, né? Então exigiria uma mudança, né, de estratégia, né, ou de como lidar com os interesses alheios, né? É bem difícil, né? Por essa razão, né, que a gente tem as aplicações de inteligência artificial que vão, na verdade, impactar
nas nossas vidas pessoais, sem dúvida. Tá? Então, o primeiro ponto que a gente pode levantar, né, que se falava, e hoje eu tenho visto que não se fala tanto, é como se pudesse ter um Uber da morte. Né? O que seria esse Uber da morte? Uma ferramenta do Google, né, que pode prever quando é que a pessoa vai morrer. Né? Isto é, você tem um grande banco de dados, não sei de onde. Claro, ele poderia ser enviesado se for usado com dados de pessoas do hemisfério norte. Você não pode aplicar essa tecnologia para o mundo inteiro, né? Porque existem as populações, existem sim, do ponto de vista das pesquisas clínicas, diferenças dos organismos entre os seres humanos que vivem no norte, no sul, na América, na Ásia, na África, na Europa, né? São questões genéticas que foram se formando ao longo de milênios, né? Não há como escapar disso. Tem um aspecto determinístico genético entre nós, seres humanos, a prevalência de certas doenças genéticas, etc. Né? Então, a partir de prontuários médicos, aí já entra uma questão de proteção de dados, né? Porque de onde são retirados? São dados sensíveis, registrados. Então, se você pode gerar uma aplicação que vai falar, olha, essa pessoa vai morrer em 3 meses. Então, por que eu vou dar um tratamento de saúde? Por que eu vou, enquanto um administrador público ou até mesmo poder judiciário, dar um remédio sabendo que essa pessoa vai morrer em breve? Né? Olha só o primeiro caso, né? Isso apareceu, fora os outros que a gente pode discutir, mas olha o problema relacionado a tratamento de dados com a nossa vida, e tudo juridicamente falando. O grande receio do que eu tenho visto, né, eu li aquele livro Algoritmos de Destruição em Massa, da Kate O'Neill, e mais algumas outras pessoas estudiosas, né, que vivenciaram na prática a construção aí de algoritmos para uma série de finalidades, e o grande temor delas é justamente isso, a captação, né, o armazenamento e o tratamento de dados de uma forma que esses dados são transferidos para a inteligência artificial, e a inteligência artificial, não porque ela quer, mas por causa da forma como esses dados foram coletados, é que ela acaba se tornando enviesada. Ela, olha, a partir do momento em que eu segmento dados e falo para a inteligência artificial, olha, eu quero que você mantenha essa segmentação, eu quero que você mantenha essa segregação de determinados indivíduos ou indivíduos para uma concessão de uma assistência médica, para a concessão de um financiamento de moradia, é onde haveria o link aí LGPD e inteligência artificial, porque a LGPD mal feita, mal armazenada e tratada, é quem provocaria a inteligência artificial a ter um viés de comportamento segregatório, né, professor? Esse livro é bem interessante. Ela fez o livro, obviamente, para deixar a gente mais atento a essa questão. E aí, por isso que eu sempre falo, o pessoal, às vezes você fala em lei geral de proteção de dados e a pessoa fala, tá, mas é só para isso, é só para catalogar, é só para não vender o CD na Santa Efigênia com 50 mil CPFs e 5 mil CNPJ. Não, é porque a gente tem aí uma evolução tecnológica, que é a inteligência artificial em larga escala, que vai usar esses dados. Então, a gente precisa saber para onde estão indo os dados, como é que eles estão sendo tratados, para evitar que a gente seja segregado, que a gente tenha mais desigualdade, né? E aí, às vezes, a pessoa fica um pouco de dificuldade de entender essa questão, e aí, às vezes, eu ouço assim, porque basta você ficar de olho no programador ou basta só abrir o algoritmo. Você vai abrir o algoritmo, mas, por exemplo, eu não sou matemático, eu não sou profundo conhecedor de programação para falar, tá bom, você abriu o algoritmo, então você muda essa linha, você muda isso aqui.
é preciso pensar que a gente tem um precedente, né, a tomar algo, a se pensar antes da inteligência, que é o tratamento do dado. É para isso, eu acho que isso é um dos principais motivos que a Lei Geral veio, né? Principalmente na Europa. Na Europa, que a GDPR é mais abrangente, eles falam bastante nessa questão do relatório, né, do RIPID, né, do relatório de impacto, para evitar que a inteligência faça justamente essa desigualdade crescer, né? Então, o pessoal está comentando aqui aí que a inteligência artificial está cada vez mais entranhada no nosso dia a dia. O problema é o modo como ela está lidando com os dados sensíveis. Na verdade, não só com os dados sensíveis, né, professor? Os dados como um todo, né? Sim, abrange todos os dados, né? E também, se a gente for ver, a inteligência artificial não está sendo usada recentemente, né? Na verdade, os operadores do direito é que perceberam a questão, a gravidade da questão há pouco tempo. Basta pensar no Google. O Google, como é que ele consegue fazer ser um motor de busca, né? Usando inteligência artificial, né? Porque antes do Google tinha o Yahoo, e era o quê? Uma lista, como se fosse uma lista telefônica, né, dos anos 80, que você cadastrava o seu site por uma descrição, e a busca era como se fosse um Ctrl F, e um pouco melhorado, né? Era uma grande página de internet. Agora, com o Google, né, de 2000 para cá, me lembro quando começamos a fazer pesquisa, falando, nossa, que coisa maravilhosa, né? Ele consegue chegar aos resultados, ele vai catalogando de acordo com a probabilidade, então, ou seja, isso é usado há um tempão, né, e a gente mal sabe o quanto já se sabe a nosso respeito ao longo de 20 anos. Né? E como você mesmo disse, essa questão do controle, também os colegas, as colegas que estão participando aqui, eu não vejo a inteligência artificial como um mal, né? Eu acho ela muito positiva, porque o grande problema não está na inteligência artificial. O grande problema está em quem é que detém o software de inteligência artificial. Quem está controlando a inteligência artificial e quem recebe os resultados desse processamento de dados. Vamos supor que eu pudesse receber, o quanto é que eu ia saber sobre as pessoas que moram na minha cidade, no meu país, na minha profissão, ia ser uma coisa assim, que ia me tornar uma pessoa muito poderosa. Então, o problema não está na ferramenta, é uma ferramenta muito potente, mas está em quem vai fazer o uso dela. E sem dúvida, né, que como vai trabalhar com estatística, ela vai desenhar as desigualdades, né? E o que vai faltar não é que a inteligência vai discriminar. A inteligência, ela vai descrever. Quem vai discriminar, no fundo, é quem controla. Né? Porque, aliás, a grande luta, por exemplo, vamos imaginar os aplicativos, ou seja, as aplicações com reconhecimento facial. Né? Ela vai indicar qual é, talvez, a probabilidade de acontecer. Né? Vamos ter muitos erros? Vamos ter muitos erros. Por isso que tem que ter um controle humano. Ou seja, não pode ser algo sem qualquer participação humana, porque aí os resultados serão implacáveis e injustos, porque só vai reforçar esses comportamentos. Né? Então, aqui é um problema que é muito sensível. Por quê? Porque a gente tem hoje, como direito positivo, apenas o artigo 20 da Lei Geral de Proteção de Dados, que fala sobre o direito de corrigir tomadas de decisão automatizadas. Isso que é, na verdade, um eufemismo para a inteligência artificial. Né? Porque quando o que a inteligência artificial vai fazer, a não ser proporcionar uma tomada de decisão automatizada. Né? Então, é justamente esse o caso. E na nossa lei, se vetou a possibilidade de ter um controle humano. Né? Então, a gente é controlado, ou seja, sei lá por quê. Então, por exemplo, quem trabalha nas plataformas é controlada automaticamente. Então, vamos imaginar que alguém que pega o Uber, né, de maldade, sei lá, por qualquer motivo, ou às vezes sem querer, né, em vez de colocar 5 estrelas, colocar 1 estrela, isso já vai acender um alerta para o algoritmo. Aí, qualquer falha que possa acontecer, ou alguém apertou de novo lá sem querer, essa pessoa é excluída do seu ganha-pão.
né? Ou pessoas que são demitidas por algoritmos, né? Isso tem acontecido, eu tenho acompanhado, até por conta desse volume 2 do livro de LGPD, o pessoal do direito do trabalho está muito preocupado com o algoritmo patrão, né? Seria o algoritmo feitor, né? Ou seja, da feitoria, lá, o capataz, né, que controla as pessoas, qualquer falha mínima que seja, já exclui, sem direito à defesa, sem poder argumentar, que é o que está na LGPD. Né? Então, isso é muito sério. Né? Então, de fato, claro, eu entendo que a LGPD não foi feita não é uma lei de inteligência artificial. Nós temos que ter uma lei. Né? Ou então, modificar a LGPD dobrando de tamanho. Né? Acho que apenas um artigo realmente não dá. Né? Ou faz uma lei complexa, ou então você tem que refazer completamente a estrutura de uma LGPD. Mas do jeito que está, realmente é muito perigoso. Né? E como você mesmo disse, Marcelo, o que a gente tem como se defender, a única maneira que nós temos para nos defender é não dar insumos para as aplicações de inteligência artificial, para que saibam menos sobre nós. Né, o que tem por enquanto. Né? A gente tem que fazer uma autotutela, né? Uma legítima defesa. Né? Assim como tem o legítimo interesse em fazer tratamento de dados, a gente tem uma legítima defesa nesse sentido. Eu tenho visto, o senhor falou aí do algoritmo patrão, se questiona também, o pessoal do direito do trabalho questiona bastante o recrutamento, né? Porque já ficou comprovado que ao recrutar a inteligência artificial demonstrou alguns erros, como, por exemplo, determinadas vagas só escolher homens, determinadas vagas ele alinhar para mulheres, né? Mas isso por conta de uma programação ou de um banco de dados que tinha determinada forma de analisar os currículos, e por palavras-chave dos currículos ele conseguia saber se era mulher ou homem e aí catalogar a vaga, né? Criando aí essa disparidade, né? Porque em tese nós somos todos iguais, né? Quando eu destino vagas e jogo só para homens e eu excluo mulheres, é justamente o que não se quer da inteligência, né? E aí fala, então tá bom, então retira. Então, será que é o caso de retirar? Talvez não é o caso de retirar, talvez é o caso de verificar quem está se utilizando de forma equivocada da inteligência, como o senhor falou, né? É o detentor dessa inteligência que precisa ser verificado, né? O senhor falou do Yahoo, eu lembro que a pesquisa que o Yahoo fazia, o pessoal falando que o Yahoo usava um tesauro. E eu lembro que eu vi essa palavra, eu falei, nossa, a gente está estudando os dinossauros, né? Era o nome do sistema que buscava a palavra para achar o site do Yahoo. Ele usa um tesauro para achar o site que você quer. E hoje não, né? Hoje é muito mais sofisticado, né? Por conta dos sensores do nosso telefone, por exemplo, dependendo aonde você está localizado, você recebe determinadas promoções, avisos do telefone. Então, é algo assim que a gente precisa pensar bastante dentro dessa questão aí também ética. Às vezes quando a gente está aí num projeto, eu, Ricardo, assim, o pessoal fala, mas por que quando a gente está dando treinamento para adequação de algum projeto numa empresa, mas por que a lei pede para que órgãos públicos também façam isso? Ele fala pelo seguinte, pensa nesses dados na mão de um detentor de poder que queira utilizar um banco de dados para segregar pessoas, para perseguir determinado grupo de pessoas. É por isso que o Estado também tem que ter a LGPD aplicada, também tem que ter uma responsabilidade, porque o Estado coleta muitos dados, muitos documentos. Né? O Estado, acho que é quem mais sabe de nós, né? Porque você vai num poupa-tempo, a pessoa com seu CPF sabe tudo de você, um funcionário ali. Né? Tem uma pergunta aqui, professor. Como se autodefender não dando informação para a inteligência artificial
se sites e aplicativos praticamente nos obrigam a aceitar suas condições de tratamento de dados para poder usar esses aplicativos ou sites? Eu agradeço essa pergunta porque é um dos meus temas de pesquisa, né? Na verdade, isso aí, de pedir consentimento, isso foi um engodo, né? Eu não diria que foi intencional, né? Mas simplesmente foi um auto-engano, né? Trazer um modelo que veio da área da saúde para a área, generalizá-lo para tudo, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai assinar um contrato de adesão, vai ao banco, não estou falando nós que temos conhecimento jurídico, né? Mas as pessoas em geral. Elas pegam em mãos o contrato, né? Elas não entendem o que está escrito. Fala, deixa o que Deus quiser, assina. Mas pelo menos parou para pensar, opa, o que eu estou fazendo? Né? Ou seja, alguma coisa pode me acontecer, ou muitas coisas podem me acontecer ao assinar. Ou seja, a pessoa parou, assinou, não entendeu, arriscou. Ah, tá bom, vamos lá, estou precisando, depois eu vejo o que vai dar. Agora, nos sites, o que tem acontecido, né, e já tem sido objeto de muitas críticas, a gente fica com raiva, né, porque o tempo todo, que coisa chata, né, tá bom, eu consinto, né, e aí não funcionou, essa é a verdade, não funcionou. Mas, aqui fazendo referência à pergunta, deixa eu pegar o nome aqui o Timon, né, ele falou, né, é que com a inteligência artificial, talvez até em situações em que não precise do consentimento, nem que se pergunte para nós, indiretamente você já consegue fazer um desenho ou fazer um dossiê. Esse é o problema, né? A gente já tem essa discussão há mais de 10 anos no nosso país, porque antes da LGPD, o que se usava era o Código de Defesa do Consumidor, né? E isso já resultou, houve uma discussão tão grande ao longo dos anos na nossa jurisprudência que a gente tem súmula, a súmula 550 do STJ, que trata de inteligência artificial aplicada à análise de crédito, porque eles vão pegando os dados, vão juntando e conseguem fazer um perfil. Ou seja, nunca nos perguntaram nada se a gente consentia com os dados, porque acho que eles nem coletavam nesse sentido. Não tinha um questionário, mas com base no nosso comportamento, históricos de compras, etc., eles já conseguiu saber como é que nós somos. E o estado atual é que se pode fazer desde que não cause dano, né? E aí cabe à pessoa provar que sofreu um dano. E o problema que acontece na Europa e agora está acontecendo no Brasil é que a lei fala que tem que reparar todo e qualquer dano, porque essa é a regra do artigo 927 do Código Civil, dos artigos 12 e 14 do CDC, também o artigo 6º, não lembro agora o inciso do CDC, e que deve ter a reparação integral dos danos. Só que se fala, não, isso aí que você sofreu é um mero aborrecimento, não cabe indenização. Então, isso é curioso, que tanto na Europa quanto aqui no Brasil, já há esse conflito, né, que fala, não, houve um tratamento de dados, mas esse dano não é um dano capaz de lhe causar um transtorno tamanho, a ponto de reduzir ou acabar com a sua liberdade, né? Então, veja que até o próprio sistema de responsabilidade civil está se revelando incapaz de lidar com essas situações. Esse negócio do mero aborrecimento, né, que foi justamente até semana passada nós tivemos aí a sentença, né, falando que para ter reparação tem que ter um dano efetivo, caso contrário é mero aborrecimento. Você acaba deixando um flanco aberto, porque ou repara ou não repara. Porque o que acontece? Começa a criar até uma instabilidade de coisa julgada aí, né, de sentença. Poxa, você já sabe, e os advogados de contencioso já meio que já tem por padrão determinadas questões não discutir no juizado especial, porque eles têm um temor de ficar no mero aborrecimento, né? Se não sujou o nome, não impediu o crédito, então não é mero aborrecimento. Mas aí, como é que você fica com esse negócio do score? O score é justamente um ponto sensível de utilização da inteligência artificial, né? Porque o score é montado de várias formas, com a coleta de dados de diversos lugares que a gente não sabe como são tratados, né? Da onde são coletados, até porque tudo muito interligado, né? Cartão de crédito com lojas,
fintechs agora, nós temos mais de 1.000 fintechs com cartões próprios, né, com bandeiras. Então, nós temos esses dados bancários de crédito navegando aí para lá e para cá, de uma certa forma, sem controle do mais fraco, que é o titular dos dados, que é o hipossuficiente, né? Se eu já sou considerado hipossuficiente, por que eu tenho que, efetivamente, como é que eu vou provar um dano psíquico? Em tese, o dano moral não necessitaria nem de prova, né? Bastou que eu tenha um aborrecimento, a gente teria que pensar em punitividade, né? Para que o detetor do poder se sinta coagido e falar, peraí, eu vou ter uma enxurrada de ações de massa, eu vou perdê-las todas, então individualmente não vai mexer no meu fluxo, mas uma enxurrada mexeria no meu planejamento financeiro, então eu preciso ajustar isso aqui. A partir do momento em que ele começa a ver que ele não vai ser punido, em que determinadas situações vão ser consideradas como um mero aborrecimento, ele fica em zona de conforto. Não vou ter prejuízo nenhum, continua como está, né, professor? Desculpa interromper, né? Isso que foi colocado, né, só demonstra a importância da NPD, né? Porque justamente veio, quer dizer, aqui na nossa história, né, no nosso direito, né, o Código do Consumidor previu, né, as sanções aplicadas, né, no Sistema Nacional das Relações de Consumo, né? E funcionou, né, por um bom tempo, né, com os PROCONs aplicando multas, até quando não tinha nada disso, né, teve aquele caso do FaceApp, né, que era um site russo, né, que fazia as análises, né, previa como você ia ficar no futuro, etc. Né? Eu não fiz, mas eu fui ver o WhatsApp, minha mãe pegou uma foto minha e fez. Eu falei, não adianta, às vezes, eu querer me defender. Isso até faz referência à pergunta anterior, né? Eu quero me defender, mas se os nossos dados estão, às vezes, mínimos disponíveis aí, você não tem como fazer nada. E aí o site, né, foi notificado, não sei se mandando em inglês, nem assim eles entenderam. Ou seja, não responderam, não estavam nem aí. Né? Teve que se aplicar uma multa pesada para as plataformas, né, do Android e iOS, né, que disponibilizavam esse aplicativo. Né? E a NPD, quando agora entrar em vigor, em 1º de agosto, né, os artigos 52 e 54, claro que nós sabemos que no primeiro momento eles vão fazer um papel educativo, mas em 2022 as multas vão começar a aparecer, né? E serão de 50 milhões, justamente para que, ainda que tenham danos bagatelares, ainda que a jurisprudência vá por um caminho de não querer indenizar, né, ou de que não tenhamos ações civis públicas bilionárias, né, mas que pelo menos se apliquem multas, porque a responsabilidade é objetiva, né, para que se desestimule esse comportamento. Né? Mas eu vejo hoje que 50 milhões de reais, que é o teto, é pouco, né? Tendo em vista o dano que se causa e para conseguir tocar no bolso, né? Mexer no faturamento. Porque às vezes 50 milhões, por 50 milhões deixa. Né? Hoje não é algo tão absurdo assim, né? Não é um valor astronômico. Né? Talvez se fosse 500 milhões, aí sim, mas 50 milhões, claro, para nós isso é impossível, né? Mas para grandes empresas, às vezes 50 milhões é algo factível, ou seja, vale a pena assumir o risco, né? E a gente fica desamparado. Exato. 50 milhões para um player de internet com um e-commerce, por exemplo, que ele fatura 50 milhões por período, fatura 50 milhões em 12 horas, para ele não é tão ardido quanto para alguém de menor potencial. O Paulo Francisco de Oliveira, professor, pergunta aqui que no futuro próximo, como é que o senhor vê o cenário de aumento do uso dos drones pelo Estado para fins de violência social e se há a suficiente proteção pela LGPD desses dados sensíveis, né, que é o reconhecimento facial e da privacidade? Essa pergunta é bem legal, obrigado, Paulo, né? Porque no departamento em que eu trabalho, no Departamento de Direito Civil, eu tenho um amigo, professor, né, que é desembargador aqui do Tribunal de Justiça, que é o professor Marco Fábio Morcello.
ele é especialista em responsabilidade civil do setor aéreo e agora está se especializando em drones. Então, você vê que um desembargador é o cara que mais sabe da parte jurídica de drones do Brasil. E a gente está lançando um livro também sobre inteligência artificial, né, com os professores do departamento, da Faculdade de Direito. Né? Digamos assim, que será um projeto em que assim, a Faculdade de Direito da USP vai se posicionar sobre diversos temas de inteligência artificial, entre eles os dos drones. Tá? Esse é um problema realmente que tem causado transtornos, né? Mas antes deste problema, tem que resolver o problema do uso do espaço aéreo, né? Porque existe toda uma regulamentação em termos de acidentes. E qual o problema que acontece? E quando se tem um acidente aéreo, de acordo com o Código Brasileiro de Aeronáutica, o valor da indenização é medido em função do peso da aeronave. Então, se pega uma aeronave, quantas toneladas pesa? Sei lá, um avião, né? 300 toneladas, sei lá, ou 500 toneladas. Um avião monomotor pesa algumas toneladas. Então, quando esses aparelhos caem, né, o valor de indenização vai ser alto, né, por menor que seja. Né? Agora, quando um drone cai, ele pesa 200 gramas, o valor de indenização é zero praticamente. Então, esse já é o primeiro problema. E o segundo é como delimitar o espaço aéreo, né, também, para que não passe em cima das casas das pessoas. Né? Então, fiquei sabendo que a prefeitura está usando drones para ver, por exemplo, para fazer inspeção da dengue, né, como o morador não deixa entrar, no drone para ver o quintal. Né? Então, é o mesmo problema, né? Uma captura de dados, né? Talvez não seja um grande tratamento, porque alguém vai estar operando, então ele vai estar, na verdade, espionando, seria aquela digamos, aquela primeira era da invasão da privacidade, né? O X invade a privacidade do Y, né? Não classificaria como um problema de tratamento, porque teria que ter uma coleta muito grande de dados para a gente conseguir imaginar. Não estou falando que analisar um quintal não é tratamento de dados, né? Mas, digamos, a quantidade de dados coletados se resolve pelo sistema de responsabilidade civil, mas que isso é o problema do drone cair, machucar alguém, ferir, né? Essa é a questão. É bem interessante esse assunto. É um problema que o pessoal do direito imobiliário tem narrado bastante, é o uso de drones em condomínios, porque adolescentes e até adultos colocam o celular sobrevoando e olhando dentro das casas das pessoas. No meu condomínio, eu presenciei uma briga de vizinhos por causa de um drone que sobrevoava a varanda de duas vizinhas. Sim, então, é o caso da Carolina Dickmann também, o Pânico, acho que nem tem mais esse programa, né? Mais de 10 anos já fez isso, né? Com drone, foi lá na janela, entrou com ação, eu não lembro agora, acho que ela ganhou, inclusive, né? Por invasão de privacidade. Né? O Sidney Giovanni, professor, ele comenta aqui sobre como é que o senhor vê o projeto da Câmara dos Deputados que permite, entre outras coisas, que o cidadão pode alterar o CPF sem ser pelo Poder Judiciário, acho que foi isso que ele quis dizer, sem ser pelo juízo. Não acredito que o que ele quis dizer é sem ser por meio de uma ordem judicial, acredito eu. Eu vejo isso como uma tragédia, né? Porque será a legalização das falcatruas. Né? Por que isso? Sabe por quê? Porque a gente tem um nome, né? Ou seja, Marcelo, Eduardo. Né? E os direitos da personalidade, sobretudo o pessoal da área dos registros públicos, está caminhando para se permitir a mudança total do nome, desde que o CPF seja o mesmo, igual o chassi de automóvel, entendeu? Sim. Então seria assim, vamos supor, Marcelo, se você, Marcelo, quisesse chamar Antônio, e não quiser mais ser Cação, quiser ser Antônio Alves Pereira, o problema é seu, desde que o seu CPF seja o mesmo. Né? Agora, se você ficar mudando, não dá. E por que eles estão admitindo o CPF? Porque quando a gente liga para os lugares, ninguém mais quer saber o nosso nome. Você liga a qualquer telemarketing, qualquer call center, qual é o seu CPF? No banco, qual é o seu CPF? Que mais onde é que eu fui ontem? Nem lembro mais onde é que eu fui, né? Ontem foi domingo, mas é tudo assim, qual é o seu CPF? Qual é o seu CPF? Qual é o seu CPF?
comprar qualquer coisa na loja lá, né? Quiser comprar alguma coisa, né? CPF. Então, isso não pode mais mudar. Agora, se puder mudar, aí pronto, ninguém mais vai saber. Aí virou bagunça. Porque o CPF, ele é a única referência federal, o único número que você tem que ele realmente não muda, porque o RG, a princípio, ele é controlado pelo Estado, né? Você tira o RG no Instituto do Estado, tanto que o RG, sempre lá, o órgão expedidor, como em São Paulo, é SSP, SP, né? O CPF não, o CPF é a Receita Federal. Então, ele ficou sendo justamente como... Até eu sempre falei que eu achava que o CPF tinha que ser o número de tudo seu. Um número só, como é em alguns estados dos Estados Unidos, do Canadá, você tem um número, né, aquele número da Previdência, né, o número social que eles falam, e você é localizado por aquele número. É o seu número de controle como um todo. Se permitir mudar o CPF, aí vai virar uma bagunça danada, né? O Gilberto Davi, professor, ele está falando aqui que como compatibilizar os sistemas estaduais com o federal, com a LGPD, tendo em vista a coleta, o estudo e o possível uso do Estado para soluções futuras e implementações diante das realidades de inteligência artificial. Será o Vitor, o algoritmo do STF e Justiça Brasileira, no futuro influenciado por uma inteligência artificial? Ele repete no futuro. Eu acredito que a pergunta do Gilberto está um pouco relacionada com aquela concepção de uso vigilante, como na China, por exemplo. Quando eu sou contra o Estado, eu não parto para ser do Partido Comunista, o partido acaba me retalhando coisas, benefícios sociais. Eu acredito que o Gilberto quis dizer, eu acho que um pouco isso, essa junção toda de LGPD com inteligência artificial, se poderá haver algum tipo de influência sobre a justiça, sobre o Estado em cima de nós. Isso pode acontecer, mas vamos tentar imaginar que o que me ocorreu agora. Até por isso eu agradeço a pergunta. Se, por exemplo, na hora de tomar uma decisão por inteligência artificial, se o software que é do Estado, que é o Poder Judiciário, buscaria dados de outros órgãos do Estado, até porque a LGPD fala na interoperabilidade dos dados, para a tomada de decisão, né? Ou seja, seria um princípio mais do que da verdade real, né? Você começa a puxar tudo, né? Porque o juiz, ele está ali julgando as pessoas, né? Por isso que se criticou também aqui assim, de não ter mais esse contato pessoal, né, do magistrado com as partes, com os advogados e vice-versa, né? Porque tem muito da intuição ali, mas você só consegue saber naquele momento. Agora você começa a puxar, por exemplo, na hora de tomar uma decisão, se houve um acidente, ele começa a ver que eu sempre fui um bom pagador, não sei o quê, como é que eram as minhas notas na escola, etc., para decidir se eu fui culpado ou não de alguma coisa, se eu devo ganhar ou não a ação, né? Sei lá, é bem complicado isso aí, né? É algo que teria que tomar bastante cuidado. Sem essa interconexão, já seria muito perigoso usar a inteligência artificial, só dá para usar, por exemplo, em ações, sei lá, execução fiscal, que pagou, não pagou, cobrança simples, né? Agora envolvendo liberdades, essas coisas, né? Que danos, né? Danos morais, né? Não tem que ter a presença humana. Agora, já pensou se começar a usar dados extraprocessuais, né? Realmente é algo que aí fica bem difícil, né? Até porque a estatística triste, num caso de ações envolvendo liberdades, é justamente a perseguição pelo mais pobre, por aquela pessoa que não conseguiu. Pegando esse gancho do exemplo que eu deu, notas, aí vê lá que o cara estudou numa escola da periferia, e ele tinha amigos, mas ele era amigo do fulano, esse fulano foi preso. Mas o que isso tem a ver com a ação? Não tem a ver, não tem nada a ver com a ação, mas será que se uma má programação eu posso ser prejudicado num processo? Como é que eu vou saber disso quando eu sou criança? Que o meu amigo de infância se foi para o caminho errado. Isso não quer dizer que eu deva perder a ação por causa disso, né? Porque a gente tem uma formação jurídica e aí tem uma carga ética do curso de direito.
Mas a gente for ver o povo mesmo, eles acham isso, né? Falam, puxa, mas eu sou uma pessoa tão boa, por que eu vou perder a ação? Os clientes falam isso. Tá? Então não é algo assim que a gente tenha que falar, puxa, talvez não tenha nada a ver. Porque se for alguém que tem uma formação filosófica para controlar a inteligência artificial, tudo bem. Agora, se não tiver essa formação, realmente isso pode causar um estrago, né? O Alex Cerqueira está comentando aqui que os aplicativos, sites coletam nossos dados o tempo todo. Ações, preferências, lugares, compras. É como se estivéssemos trabalhando para essas organizações que lucram com nossas informações. Especulo que deveríamos ser remunerados por isso. Como pensar juridicamente nessa situação? Essa pergunta é bastante interessante, porque, na verdade, quem coleta dados já tem essa resposta. Ele fala, na verdade, eu já estou pagando para vocês. Na verdade, assim, não é que vocês querem uma remuneração. A remuneração que eu dou a vocês é prestar... porque antes, assim, os produtos eram in natura, né? Aí depois ficaram simples. Né? Eles são perigosos, agora não podem mais ser perigosos. Você pode ver que hoje a gente dificilmente vê assim, eu comprei um telefone, ele explodiu, comprei um carro, ele não freou. Os produtos estão muito mais seguros, muito seguros. Né? Garrafa que cai não explode. Né? Então, a gente não tem mais tanto esse problema. Né? Então, como você já não consegue se distinguir em termos de preço, de qualidade, de segurança, você tem que se distinguir dentro do mercado por meio do encantamento, que é a sociedade do espetáculo. Nós temos uma espetacularização do consumo. Então, quem quer o celular não vai comprar o que a pessoa quer, um celular, computador, qualquer coisa, né? A pessoa quer ficar encantada. Essa é a palavra de ordem, né? Encanto. Então, como é que você vai encantar a pessoa? Você precisa saber como ela quer ser encantada. Então, as estratégias justamente são essas. Eu compro os dados, eu compro informações a teu respeito, por meio de descontos, e aí eu vou te encantando. Então, digamos assim, o que nós temos hoje é uma relação de dupla conveniência, porque nós aqui é que temos essa consciência do risco dos dados. Mas eu tenho, quer dizer, do meu grupo de pesquisa, não é me orientando, mas tem alunos que estão fazendo pesquisas com as pessoas, falando que elas não se importam em ceder os dados desde que elas recebam vantagem. Sim. Então, assim, não quero ser invadido, mas se eu receber uma vantagem, eu não me importo com isso. Né? Então, tem dos dois lados. Então, assim, o cara quer coletar dados ao mesmo tempo que o outro também quer, desde que ele receba. Então, se os dois ganharem, assim, nessa relação, ninguém está se importando. Nós aqui dentro da área do direito, a gente está conseguindo ver o precipício ali na frente, mas o povão não está nem aí, né? A questão que eles chamam de modulação do comportamento, né? No fundo, a Europa vetou a troca de dados por descontos ou prêmios. Aqui o governo do estado de São Paulo até decretou que não podia vincular o desconto do CPE, mas a grande verdade é essa: a grande massa ela acaba se descuidando se houver um benefício imediato ali, seja o prêmio, seja um desconto, e isso torna um assunto um pouco perigoso, né? O que se fala bastante no mundo digital é que se não há preço é porque o produto é você. E, no fundo, é exatamente isso. Você pode não estar sendo remunerado com dinheiro na sua conta. E olha que já tem aplicativo pagando para você espalhar, para você indicar, né? Está fazendo aí um marketing de rede, que você indica e ganha. A verdade é que conhecer o seu perfil de consumo e as pessoas, é justamente isso que se dá o sucesso dos youtubers, dos blogueiros, né? Por que eu tinha no meu prédio uma blogueira, ela recebia uma infinidade de produtos de graça e ela ganhava
justamente porque, ao ganhar aquele produto, ela postava e os seguidores dela eram encaminhados para um consumo sem livre-arbítrio, né? Ah, se a fulana usa, eu vou comprar também, né? Sim, e conseguiu contornar toda a proibição de publicidade infantil que tinha na televisão, né? E de graça, né, praticamente, né? Porque você tinha que pagar quantos mil cruzeiros ou cruzados, não dá para falar, talvez reais, porque já faz um tempo que não tem mais propaganda infantil como tinha na nossa 40 anos atrás, né, que era assim um absurdo, né? Antes do Código do Consumidor, né? Peça para o papai, peça para a mamãe, né? Isso. Então hoje você manda só um produto, pronto, já basta, né? Você consegue ter uma audiência direcionada, né? Tem né? Realmente, vão bolando as estratégias, né? Mas é tudo pelo encantamento, né? Tem a professora que ela vem pesquisando esse assunto, né? Sobre os youtubers mirins, né? Porque eles são trabalhadores, né? E o pai também gosta daquilo, né? O que antes podia ser uma brincadeira, hoje virou uma profissão. Em que medida isso atrapalha o rendimento escolar, porque tem que ficar gravando. Basta ver que para gravar um vídeo de 30 segundos não é tão simples, né? Imagina gravar um programa todo dia, né? Acaba atrapalhando. Tem isso. O Gilberto complementou aqui. Eu tenho um sonho de uma criação de uma instituição onde se analisa os aplicativos. Quanto às suas permissões que estão em oculto do cidadão, onde deveria haver um selo da instituição, de uma instituição, que o aplicativo coleta X ou Y do cidadão, e muitas vezes são ocultados dos leigos computacionais. Seria uma forma de proteção do cidadão contra a coleta exagerada de dados e privacidade? Fazer algo assim? O que os senhores acham? Eu acho, assim, de um lado, em termos de inteligência artificial, já tem uma ideia, digamos, parecida, que seria o ter comitê de ética, né, por conta do uso da inteligência artificial, né? Mas eu vejo isso como uma excelente ideia nos termos que o Gilberto colocou, porque quem é que daria essa certificação? Por que não, por exemplo, a ANAD dar essa certificação? Porque é o Estado que tem que dar? Não. Vai ser algo como teve quando se implantou a ISO 9000, em que nós tínhamos agências ou entidades, associações, que faziam essa certificação, né? E aí você adquirindo a credibilidade, né, você faz. Então, nada obsta, né, já que estamos aqui nesse ambiente, né, da ANAD, por que não a própria associação dar essa certificação, né? E é uma ideia do Gilberto, tem que pagar royalties para ele, né? Porque eu acho uma ideia boa, né? Assim, eu não estou falando, eu acho uma ideia legal, né? E lembrando do que aconteceu na década de 90, porque quando começou com a qualidade total, apareceram algumas entidades certificadoras fora do ambiente do Estado, né? É que depois, hoje, caiu tanto essa ideia de qualidade total, porque os produtos já têm tanta qualidade que não precisa mais, digamos, é um pressuposto o negócio de ter qualidade, né? Isso também eu vejo com os engenheiros de produção, né? Que eles falam que não adianta mais trabalhar com aquele modelo dos anos 70, né? Hoje você já tem que trabalhar com outros paradigmas, porque a chance de dar erro na produção, porque como é tudo mecanizado e controlado, automatizado e com inteligência artificial, a chance de ter uma não conformidade no processo é muito, 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 muito baixa. Por isso que os produtos não causam danos também, né? Não tem tantas falhas de montagem, ou menos falhas de projeto, né? Agora, por que não dar essa certificação, né? Ou os advogados serem certificadores? Não vejo algo como negativo, eu vejo como positivo. Acho bem legal isso. Ricardo. Opa! Vou dar a bucha para você aí. Mas convido o Gilberto, hein? Então, Gilberto Davi Marinheiro, hein? Isso. Na verdade, nós até já estamos pensando num formato desse, que como foi até uma coisa bem nova para nós, com relação, quando nós falamos em certificações, um selo, alguma coisa de qualidade, tem todo um processo, como você falou mesmo,
aquela questão de conhecimento, montagem de boas práticas, e para você conquistar toda essa credibilidade, né? Então, a gente está identificando no mercado algumas entidades, algumas empresas privadas que possuem algumas metodologias bem interessantes, e a gente vê aí uma oportunidade para a NAD, seria um sonho nosso aí criarmos aí alguns auditores, né? Onde nós daríamos um treinamento para essas pessoas, e essas pessoas seriam os auditores que poderiam trabalhar, né, em nome não da NAD, né, mas ela ter esse papel individual, mas com uma chancela aí da própria associação. Porque, só que aí nós estamos já há uns 2 meses já montando algumas estruturas de fiscalização, não fiscalização, mas de estrutural, né, para ter esses auditores, e seria uma oportunidade para a gente gerar novas receitas, novos profissionais aí para o mercado e ajudar tantos profissionais aí que são vinculados à NAD e outros que não, e atrair. Mas é um processo bem complicado, né? Nós estamos tocando, né, Marcelo, já há alguns meses isso aí, mas eu acho que até o meio do ano já sai alguma coisinha para os membros da NAD aí. Que, da mesma forma que tem o encarregado na lei geral, para você dar um certificado, colocar o teu nome, né? No caso, a associação, colocar o nome da associação, ou mesmo como era dentro desse contexto que o professor está falando da época da SG, da qualidade total, você tinha aí empresas como a SGS, e você pagava a SGS, ela ia lá, fazia... Ou a Vanzolini faz isso também, né, professor? Acho que até hoje a Vanzolini faz. Você paga, a Vanzolini manda os auditores dela, é um trabalho que custa relativamente caro, porque você precisa ter auditores muito bem formados, toda uma metodologia para certificar. Ao certificar, você teria essa tranquilidade que o Gilberto idealiza. Olha, fico mais tranquilo de entrar num site X, porque ele tem uma certificação, então pressupõe que se ele ganhou a certificação, ele foi auditado de acordo com a metodologia, então ele está o mais próximo possível da excelência de quase 100% no tratamento e no armazenamento, né? Porque quando a gente fala em invasão ou vazamento, dependem de fatores outros que aí estaria fora da certificação, mas pelo menos com a certificação você fala, bem, eles estão armazenando dados dentro da LGPD, tudo em conformidade, eles conseguiram o selo, esse selo vale por 1 ano, porque também, se a gente pensar em LGPD, não dá para ter um selo ad eterno, né, professor? Porque a tecnologia ela é muito rápida, então você não teria como ter uma chancela com uma durabilidade muito grande, teria que passar por algo constante. É igual o teste de inglês, né? TOEFL, né? Ou até mesmo, claro, agora é 10 anos, né, de carta de motorista. Exato. Mas o TOEFL por exemplo, vale por 2 anos. Né? Você não basta fazer uma vez, né? Depois de 2 anos tem que fazer. O meu está vencido, né? Vou fazer, né? Mas isso eu acho que o que ajuda também nessa credibilidade do mercado é o que o professor comentou. Realmente, eu acho que essa fiscalização, porque muitas empresas, olha a minha fiscalizadora aqui, muitas empresas hoje em dia, elas se certificam, né, que acaba sendo bem complexo essa primeira certificação, e depois acabam esquecendo, né, todo esse papel de... Peraí, Maricota, minha assistente aqui. Vou deixar aqui, participar com a gente. É que eu fiquei brincar de cirurgião com ela, tá me esperando. Então, quer ser médica. E o que acontece? Eu acho que essa credibilidade, ela depende, para vir com o tempo, depende de uma sequência, principalmente a tecnologia, porque a tecnologia hoje muda a cada 3 meses, né, bruscamente. Então, eu acho que fica até muito complicado, até por essa questão da LGPD, você ter uma auditoria de 1 ano, que eu acho que já é muito, porque quando você homologa uma empresa de boas práticas da LGPD, quando você volta daí 6 meses, já tem um monte de ajuste. Então, acho que essa credibilidade é muito importante, principalmente quando a gente coloca essa fiscalização e sempre tendo um trabalho de conscientização, de acompanhamento,
É assim, acho que é um interno aprendizado, né? Acho que o professor pode ajudar bastante a gente nesse sentido também. Acho que, principalmente, essa parte de se criar uma inteligência artificial, já com privacy by design, já com vários preceitos, acho que seriam boas práticas que a gente tem que lançar no mercado. Uma coisa que eu tenho pensado e sempre procuro externar é que eu vejo muita gente vendendo um trabalho de LGPD eu faço adequação em 3 meses e aí vai embora. Não adianta você adequar, vai lá, coloca. É o que eu também sempre falo, não adianta colocar LGPD no contrato e achar que está tudo bem e vai embora. Né? Porque se você não cumpre as obrigações do contrato, não executa, né, professor? Aí não adiantou nada, só tinta da impressora no papel. Eu acredito que muito que um trabalho melhor efetuado, executado da LGPD é adequar, mas ter um acompanhamento de compliance digital, ter um acompanhamento de conformidade com constância. Mudança de mindset, mudança operacional, mapeamento de processo, de fluxo de dados, não adianta fazer uma vez e ir embora. Tem que ter aprimoramento constante, tem que ter cuidado constante, que é uma das funções do encarregado, seja ele externo, interno, é função de quem adequou, pelo menos do meu ponto de vista, dar um acompanhamento, porque eu vejo muito assim, em 3 meses eu faço a sua adequação, faz aí 3 cheques de tanto, e depois de 3 meses, você está adequado, e vai embora. Acredito que muitos dos que estão aqui presentes veem isso, e vai embora e pronto. Mas e o depois? Como é que essa empresa mantém essa conformidade com a lei geral de pé, né, sozinha? Acho que não tem como fazer o assunto ter a devida importância, ou como dizem por aí, a lei pegar, se eu ponho lá meia dúzia de cláusulas no contrato, faço uma política bonitinha, falo para ele, olha, aqui no seu site B2B, B2C, está aqui seu cookie, seu tipo de cookie, e vai embora. Vai embora com o dinheiro no bolso do cliente, tudo bem. Não tem como funcionar, porque as pessoas precisam do envolvimento de toda a cultura da empresa, de toda a empresa, para que a LGPD funcione da melhor forma possível e que a gente e aí ter para aquelas empresas ou funções que se usam inteligências consigam ter uma inteligência mais eficiente também, né, para poder ter uma estatística melhor, um tratamento do dado melhor. Né? O Gilberto está falando aqui que ele desabilita tudo. Ele deixa tudo no stand-by. Queria fazer uma pergunta para o professor, que é com relação a essa parte da LGPD, quando a gente comenta dessas adequações, logicamente que a gente tem um processo aí que vai de 4 meses a 1 ano. O professor acredita que seria possível a gente desenhar um modelo, alguma coisa preditivo, aproveitando esses meses de adequação para se criar um ranking score de algumas atividades? Porque eu sempre gostei muito de trabalhar muito com essas questões de scores para tudo, né? Coisas positivas, negativas, tendências de gestão de risco ou não. Seria possível a gente tentar aproveitar esses meses e, no final, criar um modelo ideal especificamente para aquela empresa, para que a inteligência artificial pudesse monitorar essa conformidade? Eu sei que parece é um trabalho um pouco complexo, mas talvez seria uma coisa que hoje não existe, né? Eu sei que isso não tem uma plataforma, por mais que você tenha algumas automações, elas não são inteligentes a tal nesse sentido, mas acho que seria alguma coisa bem palpável, né? É uma possibilidade, né? O score, né? Entra na metodologia de como é feito, né? Por exemplo, como eu falei do TOEFL, né? O score do TOEFL, eu acho que ele é bem preciso, ou seja, eles fazem uma análise de dados muito bem feita, né? Ainda que seja individualizado, né?
Já existem outros scores, né, que a gente parece que funciona, mas a gente não sabe, é uma caixa preta, igual o score bancário, né? Esse aqui é regido pela súmula 550 do STJ. E tem outros scores que não são tão precisos, né? Por exemplo, em termos de, assim, eu posso falar, né? Assim, o AB recomenda, né? Foi retirado porque o score já era enviesado. Porque dependendo o próprio score que o MEC faz com as instituições, ou a CAPES faz, dependendo do critério que você usa, você já vai atingir. Score também das universidades, né? Eu todo ano tenho que responder uns dois questionários sobre que ajudam a fazer esses rankings mundiais das universidades. Eu já vi que aquilo é tudo enviesado. Por quê? Sempre vão ganhar as universidades americanas em inglês. De que maneira? Porque a pergunta que eles mais fazem é o seguinte: aponte para mim que universidade você conhece. Aí você coloca lá, e você não pode avaliar do seu país, é sempre do outro continente. Né? Então, assim, claro, eu estou aqui no Brasil, quais são as universidades que eu mais conheço na Europa? Então, eu vou colocar lá, em Portugal, eu coloco a Universidade de Coimbra, na França eu conheço a Universidade de Lyon, porque eu tenho trabalhado com eles, aí na Alemanha eu marquei uma outra universidade, na Itália uma outra, né? E assim por diante. E agora eles lá na Europa, nos Estados Unidos, é a mesma coisa. Quando a universidade começa a ir para baixo, né? Na América do Sul, né? Então, a gente conhece a Universidade de São Paulo. Então, claro que os rankings acabam ficando assim. Quais são as mais conceituadas do mundo? Sempre é Harvard, Yale, Oxford, Cambridge, a Universidade de Paris, né? E aqui da América Latina é sempre a USP do México, do Chile, né? Então, você vê que o ranking não funciona bem nesses casos. Então, assim, dependendo de como o ranking é feito, pode ser bom, mas tem que se tomar um cuidado. Né? Depende do critério, né? É. Se nós formos analisar aquela questão, tem o NPS, né? Que todo mundo fala os rankings, né? De pesquisa de satisfação. Então, assim, todo mundo tem até premiação de NPS, né? Net Promoter Score. Eu fiz algumas análises e até vendi um projeto, não, né? Eu vendi 5 projetos para grandes empresas do Brasil, onde nós quebramos totalmente a questão do NPS, porque o que acontece? Ele pega os que são os detratores e os que falam muito bem. Só que, indo por uma questão que aí a inteligência artificial utiliza muito, que é aquele que o Facebook utilizou muito naquela questão do Cambridge Analytica, que é o Big Five. Né? Então, você estudar muito a questão de modelos preditivos com relação ao Big Five, onde ele tem várias questões psicológicas por trás, e nós percebemos muito que as questões do meio, né, os scores do meio, então, por exemplo, você coloca a nota de 1 a 5, o 3 seria o que ninguém utiliza, só que o 3 ele é tendencioso para várias coisas, né? Então, assim, geralmente muita gente responde 3 porque não quer mostrar insatisfação e também não quer também ser muito crítico e dar uma nota 4 ou 5. E esses scores, por isso que eu perguntei, às vezes, acho que a gente tem que, indo para o lado da LGPD, conhecer muito mais essa particularidade de cliente a cliente dentro e cada um montar os seus scores, acho que individualmente, para depois você trabalhar uma melhoria contínua para essa empresa. E aí sim, desenhar alguma coisa em termos de estatística e análise preditiva, né? Mas aí, Mas é por isso que eu acho que ter uma LGPD eficiente na sua execução é que vai nos ajudar a ter uma inteligência artificial melhor e mais eficiente para nos servir, né? No sentido de, eu como professor, até lá na Lapa, nós fizemos junto uma apresentação sobre inteligência artificial na advocacia, né, professor? A gente estava discutindo sobre esse negócio do emprego. Eu sou otimista. Essa parte, não só da empregabilidade ou não, mas acho que o todo da inteligência artificial
passa por uma boa LGPD, por uma boa armazenamento, tratamento dos dados, para se ter a inteligência artificial. Ficar vinculado só com a ideia negativa, né, aquela ideia do exterminador do futuro, e culpando, não, mas a inteligência artificial é ruim. Primeiro que é isso que o professor falou, que eu sempre falo também, você comprou um smartphone, você já está usando inteligência artificial mesmo sem saber. Pesquisou, ela ouviu sua voz. Quantas vezes você está conversando e o telefone sozinho pesquisa alguma coisa porque ouviu sua voz? Aí você fala, caramba, o telefone estava bloqueado e o Google começou a funcionar sozinho ouvindo a voz. Passa por isso, passa por uma boa LGPD para se chegar no programador, para que se possa falar, olha, com esse banco de dados a inteligência vai ser mais eficiente, não vai ser discriminatória, não vai ser enviesada, né? Pergunta aqui da Irene, como conciliar LGPD e a mineração de dados tão propagada em informática? Essa é difícil, né? Porque... muito obrigado pela pergunta, porque assim, é aquela pergunta para acabar com a discussão. Mas por que isso? Pelo fato de que se vai ter uma mineração de dados, é porque esses dados foram tornados públicos. E a LGPD fala expressamente sobre dados públicos. Porque aí você não precisa do consentimento, porque afinal o interessado aqui revelou. Aí qual a dificuldade? É saber como é que você sabe se esses dados eram públicos ou foram capturados sem o consentimento, né? É bem difícil, né? E justamente, se você começa a aplicar a inteligência artificial, ou melhor, você faz uma grande mineração, você monta um banco de dados e aplica inteligência artificial, aí que você não tem controle de nada mesmo. Aí é o fim do mundo, Irene. Realmente você foi dentro da ferida. Tá? Porque muita coisa que a gente fala dá para controlar, mas isso não tem controle. E como é que vai falar que é ilícito, né? Sim. Porque afinal está justamente nessa zona quase, não diria cinzenta, né? Mas cai nessa zona em que há uma autorização para fazer. O problema é o efeito, né? Quais são as consequências do ato ilícito, né? E a gente poderia, então, lembrar da velha teoria geral do direito, né? Sobre o abuso do direito. Ou seja, a pessoa tem o direito de fazer, mas não pode abusar, porque o direito cessa quando o abuso começa. Mas gostei da pergunta, hein? Gostei, Irene. Muito obrigado. E é algo super presente, né? Eu tive um caso de uma cliente há umas 2 semanas atrás que teve um cartão de crédito colocado em débito automático com uma fatura de R$37 mil de uma instituição bancária federal que ela não tem relação jurídica, ela não tem esse cartão de crédito. Ela tomou um susto porque ela viu lá o agendamento do débito em conta no banco privado dela, deste cartão, e ela me ligou desesperada, porque ela falou, olha, eu não tenho esse valor, então eu não tenho nenhum medo de perder esse valor da conta, porque eu não tenho ele na conta para pagar essa fatura, mas esse cartão não é meu nome vai acabar ficando comprometido, eu vou ter uma baixa no meu score, vou ter problemas com o banco, porque se vai constar ali o débito, eu não sei se o débito depois pode correr juros, eu não tenho esse cartão, o que eu faço? Eu falei, olha, aciona a fraude do banco, porque você foi vítima de um uso indevido de dados. Alguém pegou seus dados de algum lugar, emitiu um cartão e comprou um carro, né? Porque uma fatura desse valor, eu não posso presumir que comprou roupa na C&A, né? Comprou a loja toda. Porque com 37 mil, então acho que entra dentro desse contexto aí de dados na Deep Web, dados minerados, né? Esses vazamentos aí que acontecem. Na verdade, os dados precisam circular. Sem eles, o próprio titular fica prejudicado, mas a responsabilidade daqueles que tratam precisa ser cobrada. Mudar a cultura e, com ética, apenas tratar os dados, os meus dados, apenas tratar meus dados aquele a quem eu os confio. É que o problema, aí a gente, como o professor falou, muitos dados seus, você já estão, né? Já estão por aí, né, professor?
Não tem Tudo como... aquilo que foi feito antes da LGPD. É bem complexo, porque se nós formos pensar, eu não sei assim, acho que a maioria não conhece, mas, por exemplo, vamos falar sobre mídia programática, né? A mídia programática é tudo aquilo que conecta redes sociais, internet, cookie, IP, e faz exatamente essa mineração em favor das empresas que contratam os leilões de publicidade, que é o que a gente vê disparando na internet inteira. Aí eu pergunto, como que você vai controlar esses robôs? E se são coisas que não são perceptíveis, é tudo um back-end que funciona lá atrás, e assim, tem muita gente que não sabe nem que existe, aí fala assim, poxa, mas eu estou pesquisando tal coisa, aparece aqueles anúncios, a internet toda acaba se movimentando ao meu favor, os devices começam a se conectar em coisas que me interessam, que é a pura e simples inteligência artificial trabalhando não em favor nosso, né? Porque foi, acho até um colega que comentou, são muitos dados, a gente deveria até receber por causa disso. Na verdade, a gente entrega tudo para a internet, né? Não adianta. Então, eu acho que tem que mudar um pouquinho acho que a forma como a gente vê a tecnologia e não entregar tudo de mão beijada, né? Sei lá, é só uma observação. Eu acho. É o que o professor falou lá no começo, né? A gente precisa refletir bastante para onde, em que momento e para quem você está entregando os dados. Se não houver essa reflexão, eu sempre, nos treinamentos, passo um videozinho da experiência da farmácia, em que ele pede o nome do cachorro, pede o nome da melhor amiga, pede para tirar uma foto, pede para tirar a biometria, e as pessoas vão dando, sem nenhum momento perguntar por que ele está coletando aquele tipo de dado, mesmo achando estranho. O entrevistador pedir o nome do cachorro, pedir para tirar foto, pedir para a pessoa virar o rosto para tirar outra foto. Aí fala, nossa, mas para comprar um remédio? Aí fala, mas você faz isso em prédio também, não faz? Ela é fácil. Então, faz aqui na farmácia também, não tem problema. Então, é preciso essa contramão aí dos titulares também, né, professor? As pessoas também terem essa consciência, né? Ter essa mudança de cultura também, né? Ficar um pouco mais chato, mais criterioso com o consentimento, né? Com a entrega dos dados aí em qualquer lugar, né? Sim, tem jeito, né? A gente tem que se defender, né? Mas que tá difícil, tá, né? Ou seja, tem a lei, né? Mas mesmo que vivêssemos na Europa, né? Não é garantia de que você não vai ser violado nos seus direitos fundamentais. Né? Não tem como escapar disso. É isso que a gente nem tocou muito no tema do reconhecimento facial, né? Que tem sido motivo de bastante discussão na Europa, né? Esse já praticamente, a parte dos cientistas da computação já um manifesto internacional falando que não se deve fazer reconhecimento facial até que se tenha a segurança dessas tecnologias, e nós não temos ainda, não atingimos esse estágio, né? Nós, assim, enquanto humanidade, né? Então, assim, a reação, pelo menos nesse ponto, é dos próprios dos profissionais da ciência da computação, né? Então, isso já dá mais força, né? Porque, ainda que tenha lei, você pode violar. Agora, se a pessoa voluntariamente quer se restringir independentemente da lei, isso sim funcionaria, né? Para quem quiser assistir, achei muito interessante, é o documentário O Code Dias, né? Que tem no Netflix, que é justamente de uma cientista de dados do MIT, que ela questiona a falta de refinamento ainda do reconhecimento, que pode gerar aí um uso indevido no documentário. Ela acompanha um reconhecimento facial que reconhece erroneamente algumas pessoas na rua. Então, é bem arriscado. O pessoal falou aqui da droga raia, por exemplo. Foram notificados por isso. Isso é um absurdo, né? Se já era um absurdo pedir CPF, vem a LGPD e começa a pedir biometria. É só no Brasil mesmo, né? Mas que eles vão fazer para testar, para ver até onde a lei vai, né? Não, isso aí parece que quanto mais quando sai a lei, parece que todo mundo. Outro dia eu fui comprar material de construção, o cara me pediu, me dá o seu endereço, me dá não sei o quê, CPF. Eu falei, gente, mas eu só pedi uma cotação. Não, mas eu preciso para sair a cotação.
Resumindo, depois de toda a briga, ele fez a cotação na mão. Porque ele não poderia me dar uma cotação formal porque eu não fiz o cadastro. Gente, eu falei, caramba, cara, eu não sei se eu vou comprar com você. Eu tenho mais 3 lojas para ver. É, Era uma coisa... o Sidney aqui narrando a mesma coisa que o professor, porque para comprar um chocolate pedir o CPF dele. Mas é porque é isso mesmo, né? O pessoal pede mesmo, né? Aí é você que tem que dar uma força aí, dar uma... Depois a gente acaba né? ficando como grosso, né? Bem, eu vou fazer a última pergunta, que já são 8h30, pessoal, está muito legal, mas o professor tem os afazeres dele, nós também. A gente traz o professor de novo uma outra oportunidade, né, professor? Sim, claro. Qual a opinião de vocês sobre os famosos brinquedos que interagem com as crianças através de ar? Pois, ao mesmo tempo que coleta dados da criança, armazena os sons do ambiente. Aquela bonequinha russa, né, que saiu do mercado na Alemanha. É um abuso, né? Não tem outra palavra para descrever, né? Porque se já é complicado tudo isso, agora fazer com crianças, né? Isso é pior ainda. E ela tinha um problema de segurança bem grave, né? Porque o hacker conseguia invadir outros equipamentos da casa por meio da boneca. Mas é isso. Pessoal, dado o passar da hora aí, nós vamos encerrar o evento, mas eu importuno o professor de novo para voltar aqui para a gente, para conversar com a gente aqui sobre LGPD, sobre inteligência artificial. Vamos esperar esse livro sair, né, professor? O volume 2 da LGPD e o livro de inteligência artificial. E aí a gente traz o professor de novo para a gente conversar mais com ele aqui. Professor, muito obrigado por ter comparecido, muito obrigado por ter disposto o seu tempo aqui para bater um papo com a gente. Foi muito bom, o pessoal gostou demais, muito feedback positivo. Pessoal, os agradecimentos aí para o senhor aí no chat. Sim, estou vendo aqui, muito obrigado. Queria agradecer a oportunidade que eu tive, o Ricardo, o Marcelo, gostei muito, aprendi bastante. Quero, sobretudo, agradecer a quem realmente esteve aqui com a gente, né? Ficou debatendo, né? Em especial, eu vi aqui tem a Ana Carolina Migliorini, ela me segue nas redes sociais, a Elaine Dias Camacho, que é minha aluna lá na Campus Sales, a Kathleen Figueiredo, que é membro da comissão de LGPD, também estava aqui. E também quem quiser me seguir nas redes sociais, no Instagram é o prof.tomasservicios, ou no LinkedIn, que é o meu nome completo. Né? E o volume 2 vai ser bem legal, porque ele vai trabalhar mais a questão do direito público. Né? O volume 1 era mais o direito privado, aplicativos, bancos, né? Operadoras de saúde, condomínios, né? Agora o 2 vai ser com o fisco, o Poder Judiciário, é bem legal. Então, estou à disposição para voltar, para conversar, porque eu realmente aprendi bastante com vocês aqui no bate-papo, também com as perguntas. Dá para ver que os membros da ANAD são de altíssimo nível e de grande conhecimento. Meus parabéns. Muito obrigado. Pessoal, também o professor tem um livro bastante importante aí para a doutrina do direito civil, que é um livro de boa-fé, né, professor? Isso, é para tese de doutorado. A tese de doutorado. Então, é só colocar o nome do professor aí na Amazon, que tem as obras do professor, tem essa obra de LGPD, esperando sair aí o volume 2. E amanhã vai ser lançado o livro sobre os direitos civis da pessoa com deficiência, que foi um trabalho que a gente fez também lá na USP, né? Foi bem legal também. Aprendi muito com os alunos. É bom, né? O bom de ter linha de pesquisa é isso, né, professor? Dá para aprender bastante e entrar bastante. Essa parte, esse desembargador que estuda os drones é bem interessante, né, professor? Sim, é o que mais sabe, né? Vai sair o livro dele, né? Que é uma tese de livre docência também, né? Sobre drones, né? E no livro de inteligência artificial também vai sair um capítulo sobre esse problema de drones com inteligência artificial. Que bacana. Professor, mais uma vez, obrigado, viu, pela noite aí, pelo bate-papo. Muito obrigado. Ricardo, obrigado também, viu? Obrigado a todos. Obrigado, professor. E já faço o convite, deixo as portas abertas aí para o senhor lançar o seu livro, volume 2 aí. Com certeza vai ser um prazer nós fazermos um evento para o senhor nos brindar aí com um resumo aí do livro, como é que foi a construção, que eu acho que vai ser bem interessante. Na verdade, muito obrigado. O livro, na verdade, não é um livro meu, né? É um livro com textos dos alunos. Então, o curso de LGPD,
em que eles fizeram pesquisas profundas, né? E o texto, Legal. e cada um dos capítulos são capítulos de no mínimo 30 páginas. Então, é uma análise setorial mais detalhada e também os capítulos têm a mesma estrutura para facilitar as comparações. É um trabalho bem legal. Não, legal, se puder Não é apresentar aquela coisa assim, cada um depois. escreveu qualquer coisa, né? É por Sim, setor, entendi. e Aham. os textos têm, claro, não são, mas tem a mesma estrutura, então sempre vai discutir os agentes, a responsabilidade civil, o compliance, as consequências, o histórico do setor, como é que o setor vê, então é bem legal o livro. Não, com certeza, vai É ser bem muito legal, legal. a gente fazer um evento para lançar o livro e falar um pouco dessas temáticas é legal. É bom, Já a tem gente o não do fez volume ainda. 1, né? O volume 1 já está lançado desde Uhum. março, que chama a Lei Geral de Proteção de Dados Brasileira, é uma análise setorial, o volume 1, pela editora Almedina, e o volume 2 vai sair em breve, e junto com também um outro livro sobre inteligência artificial. Aí, quanto ao livro do professor, eu não sei porque ele está fazendo, né? Eu não sei que editora vai sair, aí eu não tenho essa informação. Não, legal. Mas conte conosco aqui, professor. Tá certo. Mas quem Show quiser de bola. acompanhar o livro, o desembargador é o Marco Fábio Morcello, com 2 Tá. L's. Fica atento, né, quando sair, né? Sim, sim. Isso é uma obra bem importante. Legal. Legal. Muito bom. Obrigado pelas Senhor, dicas aí e o aprendizado. Tá certo, então. Então, boa noite, Obrigado. pessoal. Gente, Boa obrigado, noite. boa noite, professor. Bom descanso. Boa Bom noite. descanso para Um Obrigado. todos. abraço. Tchau. Até mais. Tchau, Tá tchau. bom. Obrigado. Tchau.